Mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Hoje ele está aqui ao meu lado, é Anderson da Silva Nassif. Tem 45 anos, um dos 11 fundadores da Cooperlol, que já completou maioridade, está com 18 anos. Presidente durante 13 anos, hoje ele é gerente adjunto da ANCAT, que é a Associação Nacional das Catadores de Lixo Reciclável no Brasil, ocupando sem dúvida um cargo muito importante. Anderson, é um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Tarcísio, um abraço, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nessa sua nova empreitada, no seu canal Tarcísio Manso Convida, para falar um pouquinho da minha história que se confunde com a história da própria Cooperlol. Agora, Anderson, é importante para que o amigo que esteja nos acompanhando entenda essa questão de lixo. O lixo, é claro, tem que ser tratado para não dar danos ao meio ambiente. Quais são os tipos de lixo que nós temos? Para o amigo que nos acompanha entender de forma bem didática. Posso te dizer que lixo não existe, né? Na verdade, especificamente falando um pouquinho até da minha atividade enquanto catador de materiais recicláveis, a gente coleta, faz todo o processo de triagem e comercialização de materiais recicláveis. Obviamente que os componentes daquilo que a gente chama de lixo não é lixo, né? Porque, na verdade, aquilo que todo mundo produz, ele tem uma finalidade, tem uma destinação que deverá ser ambientalmente correta. Então você tem os materiais passíveis de reciclagem, dentro do lixo tradicional, que a gente chama de lixo, tem a matéria-prima orgânica, que também não pode ser tratada simplesmente como lixo. Seriam, na verdade, restos de alimentos, por exemplo, lixo orgânico. Isso, justamente. E o reciclável é aquele que você pode reaproveitar com outra utilização futura. É assim, essa é a diferença de uma com a outra? Justamente. De uma maneira simplista? O material reciclável é aquele que a gente faz todo o esforço possível para que ele volte para a sua cadeia produtiva, né? Ou seja, eu pego, coleto o plástico, faço todo o trabalho de triagem e separação, visando com que esse plástico retorne para a sua cadeia produtiva. Obviamente que nesse montante de resíduos gerados pela população, obviamente que você encontra materiais que não são, digamos assim, que não têm potencial de reciclabilidade. Mas mesmo assim, ele tem potencial de se transformar em algo, né? Tirando como referência aqui a cidade de Orlândia, a cada 1 quilo que sai, né, como lixo, intitulado quanto lixo, quanto que é reciclável, quanto que é orgânico e eventualmente entulho, alguma coisa que você possa diferenciar para bom entendimento do pessoal que acompanha o nosso canal? Hoje, cada cidadão, em média, né, gera 1 quilo de lixo por dia e pode-se considerar que cerca de 30% a 40% tem o potencial de reciclabilidade, e uma outra boa parte dele pode ser transformado em resíduo, né? Esse resíduo que a gente chama de orgânico, né? Pode ser transformado, trabalhado com viés de compostagem disso, virar adubo. Então, na proporção 30% a 40% são materiais que têm um alto potencial de reciclabilidade, que é o foco principal que a Cooperlol atua hoje. Na verdade, com a existência da Cooperlol, que completou 18 anos, a questão do lixo faz de Orlândia hoje até uma cidade modelo em termos de progresso na obtenção de lixo reciclável. Agora, em termos objetivos, é importante que a gente entenda a história da Cooperlol. Fez agora 18 anos. Sabe Deus, sabe você e sabemos todos nós como essa luta foi dura, né, Anderson? Que dureza foi essa luta. Explique direitinho. Quando surgiu a ideia, onde era o primeiro lixão que vocês participavam? É importante que as pessoas que hoje vê aí a Cooperlol decolando, já no estágio bastante avançado, não sabem o que vocês sofreram durante esses 18 anos, né, Anderson? É fato, Tarcísio. Eu acho que você está colocando uma questão que é de suma importância, né? O que fez a Cooperlol alcançar esses 18 anos, ela nunca perder de mente aquilo, tudo que ela passou para chegar até aqui. Então a Cooperlol, o histórico dela se iniciou no antigo lixão da cidade, por questões legais e ambiental.
que boa parte da cidade até sabe, né? O lixão teve que ser encerrado e a partir daí iniciou-se uma jornada de formalização de uma cooperativa e até então com muita dificuldade, porque foi um período extremamente difícil de transição de um local onde pessoas sobreviviam catando literalmente o lixo em condições extremamente adversas, insalubres, e viviam um mundo quase que solitário. Você pegar um grupo de pessoas que viviam isoladas e trazer para a cidade, para uma nova dinâmica, uma nova lógica de trabalho, realmente foi um trabalho muito árduo, muito difícil e que a gente teve que aprender a superar dia após dia. Onde, na verdade, era esse primeiro lixão, para o amigo entender e se recordar? O lixão fica do lado do Centro Hípico Agromem. Na estrada que vai para Morro Agudo, perto da ponte da FEPASA. É ali que todo o lixo da cidade de Orlândia era depositado, até então em grandes valas, mas antes de fazer esse processo do aterramento nas valas, tinha lá a nossa figura enquanto catador de materiais recicláveis, tentando sobreviver naquelas condições quase que subhumanas. Na verdade, houve alguma ajuda da prefeitura na época? Quem era o prefeito na época que vocês começaram esse projeto há 18 anos atrás? Esse é um outro ponto extremamente importante. Na época, o prefeito era o Vado, que na verdade nos acompanhou toda essa jornada. Eu me lembro muito bem que houve até uma resistência na época porque o Vado cedia um caminhão do almoxarifado para transportar os catadores até o lixão. E houve uma negativa por parte da promotoria, e aqui eu não entro no mérito se estava correto ou não, mas eu me lembro que o Vado até mesmo insistiu em colocar esse veículo, mesmo a promotoria o pressionando para que ele tirasse por questões talvez legais. Então, iniciou essa jornada toda do lixão, na época inclusive de outros prefeitos, mas a fase mais intensiva de preocupação, de encerramento do lixão, se deu na época do prefeito Vado. Agora, na verdade, chegou um momento que era inviável a continuidade desse trabalho naquele ponto, até porque o que há de mais moderno hoje é a questão dos aterros, e aí vocês migraram, foi aí que vocês decidiram pelo lixo reciclável. Em que momento deu essa opção? Assim, a nossa opção sempre foi trabalhar com o material reciclável, né? A questão do lixão é que chegava tudo realmente misturado, né? Ou seja, o processo de separação era no próprio lixão. Era no próprio lixão, não tinha... Por isso que hoje você tem aquela identificação onde se acondiciona o lixo, que é uma forma até da população ajudar. Eu vejo um caso aqui na minha residência, em que há um dia da semana que se passa, tudo isso é separado e vocês pegam e deixam depois o saco preto para que as pessoas possam acondicionar. Então, nesse tempo, o problema é que tudo era um bolo e vocês tinham que sair, né? Então, daí desse momento que houve, inclusive, a participação da administração pública, é que vocês se transferiram para aquele local. Quando é que foi o ano que vocês saíram do lixão e foram para o ponto que vocês ocupam hoje? Foi no ano de 2005, e aí foi uma fase muito tensa para nós, porque na iminência do encerramento do lixão, é impressionante quem já trabalhou nessa situação, e tem milhares de pessoas que ainda trabalham, Tarcísio, lixões no país. Hoje existe mais de 2.500 lixões a céu aberto. Havia uma resistência muito grande da nossa parte. Eu me lembro que houve um cercamento do lixão, porque aí a gente começou a perceber que era super real mesmo. Em algum momento aquilo iria terminar, e mesmo assim a gente pulava a cerca para adentrar no espaço para conseguir trabalhar. E isso, houve uma sensibilidade muito grande por parte do órgão ambiental CETESB, do órgão público que era a Prefeitura Municipal, e houve também, posso afirmar, até mesmo da promotoria, que estabeleceu um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, para fazer toda essa transição, que na nossa visão era super traumático. Mesmo em condições adversas, a gente pregava que não sairia daquele local, só sairia se a polícia nos tirasse de lá. Tamanha era o nosso envolvimento com a atividade de catação. E aí, passado todo esse tempo, de fato, o lixão se encerrou, e a partir daí, o Vado fez toda a articulação junto com os membros da então Cooperlol,
para ceder aquele espaço ocupado pela Cooperlol hoje. Era um espaço público onde fazia tubos e guias, estava praticamente abandonado. Aquele terreno até hoje é da prefeitura, é cedido a vocês? Quantos metros quadrados tem aquela área de vocês hoje? Aquela área tem cerca de 2.000 metros quadrados, é um terreno público, cedido para a Cooperlol por 20 anos. Está em curso isso ainda, né? Em breve a gente vai ter que procurar a própria prefeitura para buscar uma renovação, mas o prédio é público, né? E é muito comum acontecer isso também, porque se tirar as pessoas de uma situação de lixão, imaginar que elas teriam capacidade de adquirir um terreno, é quase que uma questão surreal, né? E na verdade nós temos uma situação, né, que transparece a necessidade de que haja uma integração entre aquelas empresas que geram as embalagens e os trabalhadores que fazem o recolhimento. A partir de quando que essa parceria entre, por exemplo, aquela empresa Coca-Cola, que tem a famosa latinha, e vocês que vão fazer a reciclagem, a partir de quando essa parceria, já com o apoio da Associação Nacional, isso vem evoluindo no âmbito nacional, Anderson? Aí já é uma questão mais técnica de cunho legal, porque tudo isso começou, essa parceria com as empresas, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ficou 20 anos praticamente engavetada, e aí saiu do papel em 2010. A partir da Política Nacional, que é o marco legal da cadeia de resíduos no país, começou a se trabalhar um dos seus instrumentos, que é a logística reversa. Ou seja, para ser mais simples possível para o nosso ouvinte que verá essa entrevista, significa que toda empresa que fabrica e coloca embalagens no mercado, ela tem a sua responsabilidade, um percentual anual de recuperação dessas embalagens. Ou seja, essa embalagem tem que ser trabalhada de tal modo que ela possa ser desviada dos aterros e lixões e voltar para o seu ciclo produtivo e assim ser transformado em novos produtos. Apenas um pequeno intervalo para a gente lembrar que aí na sua tela tem o QR Code. Você aproxima o seu celular, faz a inscrição no nosso canal, automaticamente também no nosso WhatsApp, envie para nós sugestões. Nós temos recebido várias sugestões, ou recebidas várias sugestões. Para nós é muito importante para que nós tenhamos esta interatividade com você que prestigia o nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Anderson, uma situação que é prática para esse momento, vocês estão de uma certa forma limitados fisicamente, tiveram até um problema de um incêndio, essa questão do incêndio vocês superaram, conseguiram dar a volta por cima e seguiram adiante. Esse episódio já está superado da parte de vocês? Superamos, na verdade, ressurgimos como uma fênix, literalmente já é um assunto passado. E no caso assim, pela sua experiência, quais são os desafios para o futuro da Cooperlol e, por extensão, os desafios para os catadoras do lixo reciclável em âmbito Brasil? Na verdade, o maior desafio da Cooperlol, né, que alcançou, digamos, a sua maioridade, é saber lidar com esse novo momento. A cadeia de resíduos no país ela é extremamente competitiva. Poucas pessoas, Tarcísio, sabem disso. Estamos dentro de um negócio extremamente competitivo. Hoje disputamos espaço com grandes empresas e a Cooperlol vem ao longo do tempo se preparando para isso. Mesmo estando num município pequeno, os desafios são enormes. Primeiro, a pensar que a gente tem uma certa dependência daquilo que é a consciência do ser humano. Ou seja, sem o resíduo a Cooperlol não consegue trabalhar. Para tanto, em 18 anos a gente conseguiu fazer um trabalho importantíssimo junto à comunidade de Orlândia, fazendo com que ela cumpra o seu papel. Em termos de Orlândia, aproveitando o teu gancho para não perder o assunto, percentualmente, quanto que nós temos de lixo reciclável em Orlândia e se esse percentual de Orlândia está acima da média, pelo menos da nossa região? Como é que você pontuaria isso? Orlândia hoje eu não tenho dúvida, porque é o meu segmento, é o meu trabalho e é parte do meu trabalho. Proporcionalmente ao número de habitantes, que chega na casa de municípios de até 50 mil habitantes, eu posso te afirmar aqui que Orlândia é a cidade número 1 em coleta seletiva do país. Do país, né? Não há isso, não há
Cooperativas que atuam com coleta seletiva no município de até 50 mil habitantes, que consegue alcançar mensalmente cerca de 130, 140 toneladas de materiais recicláveis por mês. Que legal, né, cara? Ouvindo uma informação dessa, para você que ama a sua terra, essa é um depoimento. E esse cara aqui é conhecido em todo o Brasil. Todos sabem que eu tenho um trabalho, né, como advogado, eu presto serviço pelo meu escritório em várias cidades aqui do estado de São Paulo, também fora do estado de São Paulo, e por onde eu passo eu vejo testemunhos sobre o trabalho da Cooperlol e da figura do Anderson. Um exemplo prático, recentemente, um mês atrás, cidade de Tirapina, perto de São Carlos. Estou lá fazendo um trabalho na Câmara e automaticamente na lei orgânica se discute a questão de lixo, e uma das vereadoras falou: doutor, de onde o senhor é? De Orlândia? Sim. Tem uma pessoa lá que nos ajuda muito aqui com essa questão de lixo reciclável. Eu perguntei a ela, qual é o nome da criança? Ela falou, Anderson Nassif. Então isso é motivo de muito orgulho, a gente sabe, viu, Anderson? E eu, como orlandino, eu sou daqueles caras que aplaudo quem é da minha terra e que tenha sucesso. Eu nunca vou torcer pro jacaré no filme do Tarzan, né? Essa que é a expressão que eu digo. E você tem o meu testemunho pessoal que você é um cara reconhecido em todo o Brasil. Eu sei que santo de casa muitas vezes não faz milagre, né? Mas você é um cara que é reconhecido. E talvez esse índice de percentual tão bonito de Orlândia, com certeza, graças ao seu trabalho e da sua equipe, né? Que é uma equipe, né? No começo eram 11 e hoje quanto tem de cooperados que fazem parte da Cooperlol? Hoje a Cooperlol tem 50 sócios cooperados, ativamente na Cooperlol 45. 45. Como é que é? Eles têm salário ou participação no lucro da empresa pelo fato de ser uma cooperativa? Como é que funciona isso? Cooperativa, ela é sem fins lucrativos, né? Então, a cooperativa trabalha no sentido das sobras, né? Então, a Cooperlol faz todo o trabalho operacional, tem lá 2 tipos de receita, um advindo do contrato que a gente tem com a Prefeitura de Orlândia e mais recentemente com a Prefeitura de Sales Oliveira, e a outra receita advém da venda, da comercialização dos materiais. Tira-se toda a despesa, que é altíssima, inclusive, poucos sabem também, para fazer toda aquela máquina funcionar, é um caminhão de dinheiro mensal, tirou-se a despesa, calcula-se o valor do dia para cada um, e aí paga-se cada um, remunera-se cada um, de acordo com o dia trabalhado, com o valor definido pela própria cooperativa. Posso afirmar hoje aqui, de maneira muito transparente, que a diária hoje na Cooperlol está na casa de R$100. Que bom, né? Por dia. Isso é muito bom, são 50 famílias diretamente envolvidas nesse processo. É uma geração de empregos considerável. Para quem lutava com a vida no começo, há 18 anos atrás, essa maioridade é o sintoma de aprovação da gestão que vocês fizeram. No encerramento da sua participação, eu quero e deixo você à vontade para dar uma mensagem para quem nos acompanha. E depois, como eu sei que você é um cara bom de latinha, fala bem, eu quero que você anuncie, né? Quem será a nossa entrevistada dentro desse nosso pacote prestigiando a nossa querida Cooperlol. Legal, Tarcísio. Eu acho que você me fez uma pergunta anterior que eu iniciei e vou terminar. O que eu penso, talvez, da Cooperlol nos próximos 18 anos. Eu um dia sonhei e acho que até se concretizou, porque eu gostava muito de acompanhar o time de futsal de Orlândia, e Orlândia se transformou na capital do futsal. O meu sonho e o que eu projeto para a Cooperlol é o município de Orlândia ser a capital da coleta seletiva, com a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis. Então, enquanto eu não alcançar esse objetivo, posso estar até mais cabelo branco do que já estou, mas a minha luta daqui para frente é fazer com que o município que acolheu tão bem a cooperativa se transforme no município número 1 do Brasil em coleta seletiva e inclusão social dessas pessoas que fazem da catação a sua fonte de renda e sustento familiar. E pelos índices a gente pode considerar que esse sonho é possível, né? Basta continuar nesse ritmo, aprimorar cada vez mais, ter o apoio como a gente tem do poder público e também da comunidade como um todo, porque o cidadão consciente, aquele que separa o lixo reciclável, isso é muito importante para vocês, porque vocês vão ter a matéria-prima para trabalhar. E eu sei que tem uma pessoa que hoje é presidente da entidade, que eu gostaria que você chamasse, né, no sentido para que depois de um pequeno intervalo ela seja ouvida por mim. Gostaria que você apresentasse
a nossa entrevistada na sequência. Apresento com maior orgulho, porque inclusive conheço ela desde pequena, trabalhou comigo no lixão, né? Mesmo ficando um pouco de lado, e é uma mulher fantástica, muito jovem ainda, que aceitou esse desafio de gerir a cooperativa e seus cooperados, que é a nossa querida Juliana Damiani de Paulo, mais conhecida carinhosamente como Dami. Muito bem. E nós vamos lembrar, antes de trazer a Dami, que continua aí o QR Code em sua tela. Você aproxima o celular, evidentemente faça a sua inscrição no nosso grupo de WhatsApp, apresente sugestão, que será muito importante para todos nós. Devidamente apresentada pelo Anderson Nassif, está aqui comigo, com muito prazer, receber uma figura feminina, né? Jovem presidente, 33 anos de idade, Juliana Damiani de Paula. A Dami, né, que é conhecida por todos nós, e ela tem uma história muito interessante. Desde garota frequenta, né, esse ambiente da Cooperlol, porque ela é filha da Pola, Exilda de Paula, já falecida. Para quem não sabe, ela é irmã, né, e faz parte da família do Jabasson, né, que a gente conhece popularmente. E tem uma história de vida interessante. Desde o início do lixão, a sua mãe, que foi uma das fundadoras, você frequentava esse ambiente. Naquela época, lá no lixão, perto do Centro Hípico. Prazer muito grande recebê-la aqui, Dami. Bom, o prazer é meu, né? E muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer aqui estar falando da minha história. É um orgulho muito grande que eu tenho em levar a minha história aí para todos que possam ouvir. A minha história com a Cooperlol, ela coincidiu através da minha mãe, como você já falou, né? A minha mãe, no momento de desespero da vida aí, né? De dificuldade, muita dificuldade, ela não teve muita opção. Então, a opção que ela encontrou no momento ali, para falar a verdade, ela estava até com ordem de despejo da sua residência, né? E a oportunidade que ela encontrou e a ideia que ela teve foi de trabalhar com o reciclável, né? Então, ela já teve essa ideia de ir para o antigo lixão da cidade. Então, desde pequena, eu comecei a acompanhar minha mãe, né, até o antigo lixão, onde eu frequentava. Eu comecei com 9 anos de idade. 9 anos você já acompanhava a sua mãe, lá no lixão perto do Centro Hípico, ali que você atuava junto com a sua mãe. Sim, era ali. Com 9 anos de idade, né, eu comecei a frequentar no momento. Na verdade, eu ia lá, brincava com os brinquedos que achava. A gente tinha barracos lá, que é onde a gente almoçava, parava para descansar. E aí, então, com o tempo, né, foi passando, eu ia meio período eu ia para a escola. E assim, a minha mãe trabalhava tanto que ela só pensava em trabalhar, então era um meio que eu via de estar perto dela. Então é por isso que eu gostava muito de ir. E ali eu falo que Deus coloca a gente no caminho, né? Na verdade, tem um certo momento em que a gente para Deus, mas por que isso? Mas tudo tem um propósito na vida. Eu estava ali não só pela necessidade, dei continuidade no meu trabalho, porque eu percebi o amor que eu tenho pela catação, a minha profissão, que é catador de materiais recicláveis, né? E então é isso, se deu a isso a minha ida até o lixão. E aí, quando a Cooperlol foi fundada, logicamente que por questão jurídica eu não pude estar presente, né? Porque a Cooperlol foi fundada em 2005 e eu tinha apenas 15 anos. 15 anos. 15 anos. Com 18 você ingressou? É assim que funciona? Sim. Aí eu casei, né? Amaziei com meu esposo, que estou até hoje. Com 17 anos eu engravidei e com 18 eu retornei para a cooperativa, já com a minha guria lá, que hoje tem 15 anos. E aí eu estou até hoje. Esse desafio, porque eu sei que foi um desafio difícil para você, afinal de contas o Anderson fazendo um trabalho brilhante, é sempre uma pessoa que eu percebo que você sempre ouve muito o Anderson, até pela experiência e conhecimento dele, e pela amizade, né? Porque afinal de contas a sua mãe foi fundadora, o Anderson foi fundador, e é claro que essa amizade é envolvida. Esse seu aprendizado se deu também pelo seu empenho na realização daquele sonho inicial da tua mãe,
que foi depois concretizado com você, porque faz mais de 10 anos que a sua mãe faleceu, né? Faz 11 anos, esse ano fez 11 anos. Então esse tipo de desafio você pegou com unhas e dentes e hoje já está há 5 anos, né? Porque o mandato são 4, você foi reeleita e, portanto, deve completar pelo menos 8 anos na sequência da sua atuação à frente da cooperativa. E os desafios que você atualmente encontra mais na execução do teu trabalho como presidente? Como é que está a situação hoje em termos da cooperativa, em termos também de projetos futuros? Na verdade, desafios a gente tem todos os dias, né? Só para complementar a sua fala, o Anderson é um grande parceiro meu mesmo. Na verdade, a gente tem uma história junto. Ele sempre foi uma pessoa muito positiva. Na época do antigo lixão, se falava muito em cooperativas, mas a gente nem imaginava o que seria. E ele, como uma grande liderança ali no grupo, né? Ele sempre muito positivo e sempre dizia, vai dar certo, vai dar certo. E a luta diária, as conquistas, elas faz com que a gente incorpora, com que a gente tenha mais ali espírito de lutar. E no final você vai vendo que vai dando certo, dias após dias. E aí é onde a gente, hoje assim, eu sou muito satisfeita com a nossa história. E eu sei que deu certo, porque quando a gente fala de 11 sócios fundadores ali no momento, e hoje a gente está gerando emprego para 50 sócios cooperados ali dentro, e aí a gente não move só a economia do nosso município, a gente move a economia do país. Sim, porque os catadores de materiais recicláveis, a gente não só move ali, movimenta, vamos colocar 100 mil reais em folha de pagamento para os cooperados, só o município. A gente move também a cadeia produtiva da reciclagem, ou seja, o aparista, o grande gerador, a indústria, eles precisam de dar trabalho para as pessoas. Então, nós, catadores, assim como todos os catadores aí do nosso Brasil, ele move a economia do país inteiro. Então, eu tenho um orgulho muito grande de não só, eu posso dizer, da Cooperlaw ter chegado onde ela chegou, e eu sei que vai avançar mais. Eu tenho um orgulho muito grande de ter trazido também essa visibilidade para a nossa categoria. Hoje a gente fala muito em resíduo, no dever de cada cidadão. Inclusive a gente faz um trabalho de educação ambiental, onde hoje eu trabalho as pessoas, a conscientização que eu passo para as pessoas é para o nosso futuro aí, trazer visibilidade para os catadores de materiais recicláveis. A gente se fala em tudo, menos nas pessoas que fazem o trabalho. Quase ninguém visualiza aquele que vai lá e coloca a mão na lixeira e coleta o seu resíduo. A Cooperlaw, assim como várias outras associações e cooperativas, conseguiu mobilizar, né, todo o município e trazer fazer esse trabalho de conscientização. Mas, porém, ainda existem pessoas que estão lá na lixeira. Então, nós precisamos colocar na cabeça da população, do munícipe, né, das pessoas, o que é trabalhar as pessoas também, que ali estão fazendo todo esse trabalho já há anos, né? Então, é isso. Tá bom, muito obrigado a você pela sua participação. Tenho certeza que você nos acompanhou. Acabou de ver um exemplo muito interessante, né? Participação do Anderson, uma liderança mais antiga, que se formou no conjunto da convivência, da dureza, da dificuldade, isso há 18 anos atrás, e depois, pelo seu conhecimento, acabou sendo levado para o cenário nacional. E é também um orgulho o trabalho que ele faz junto à entidade nacional. E, ao mesmo tempo, uma mulher de valor, que acompanhou a mãe desde sempre, né? Ela só entrou como sócio quando completou 18 anos, mas está há muito mais tempo acompanhando a sua falecida mãe. Fico muito feliz de ter recebido você e o Anderson, e eu tenho certeza, aquele que nos acompanhou gostou, porque, afinal de contas, a finalidade do nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida é trazer sempre modelos de referência. E a Cooperlaw, para nós que somos de Orlândia, representa com certeza um orgulho.